Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lorena, eu sou psicóloga e hoje a gente vai ter um vídeo um pouco mais longo. Então hoje eu vou contar para vocês como que o hábito da leitura se iniciou na minha vida até se transformar num hobby. As leituras que eu separei para esse mês de abril. Então todo mês eu quero separar para vocês aqui em vídeo e também mostrar para vocês um novo hobby barra antigo, né, que era algo que eu retomei a fazer e tô assim adorando e pode fazer sentido para vocês também. Bom, então fica aí comigo no vídeo, pega já o seu cafezinho, pega já o seu chocolate quente, um chá que você gosta, pra gente conversar sobre esse assunto que vai ser muito gostoso para trazer aqui para vocês no YouTube. Então vamos começar pelo começo. Então eu vou começar contando para vocês como que começou esse hábito da leitura na minha vida. Quando eu era criança, eu tinha uns 4 anos, a minha memória assim mais antiga de quando eu percebi que eu queria muito ler foi quando eu via, né, o meu pai e o meu irmão, que na época já era pré-adolescente, e eu via eles assistindo filme, né? Meu pai assinava TV a cabo, então tinha aqueles canais lá, o Warner, tinha Telecine, tinha um monte de canais lá que passava filme o dia inteiro. E aí meu pai e meu irmão às vezes assistiam, meu pai chegava do trabalho, ou meu irmão assistia com ele, e eu ficava ali, né, tentando entender, porque a gente era uma criança e não sabia ler. Eu ficava só vendo as imagens e eu não entendia nada, né? Porque era um outro idioma, geralmente eram filmes em inglês e tinham a legenda em português. E aquilo me despertava uma curiosidade que eu falava assim: não, gente, eu preciso aprender a ler, porque eu quero entender o que esse povo tá falando. E aí eu ficava pro meu pai assim: pai, o que que tá escrito? O que tá escrito, pai? Aí meu pai falava algumas coisas, né? Mas, coitado, não conseguia, porque o filme inteiro lá, 1h30, 2 horas, né? E eu lá enchendo o saco, pedindo pra ele traduzir pra mim e meu irmão também. E aí, fui pra escolinha, né? Passaram-se alguns anos, comecei a ler. E aí já corta agora pra quando eu tinha, acho que uns 13, 14 anos. E foi, gente, a fase dos livros, dos filmes do Crepúsculo. Quem aí foi dessa época, comenta aqui. Lembro disso. Eu lembro que, assim, quando eu assisti Crepúsculo, eu fiquei apaixonada pela história. E eu tinha uma amiga da escola que ela me emprestou os livros, ela me emprestou todos, assim. E aí eu virei muito fã. Eu assisti todos os filmes, inclusive Lua Nova. Eu fui assistir, ainda carreguei meu irmão junto. Eu sei que muita gente critica, que fala que ai, brilha no sol e blá blá blá. Vamos tentar ver o lado positivo de tudo isso. É que esse livro ele foi responsável por trazer um pouco mais do lúdico, né, da fantasia, para muitas adolescentes na época que começaram lendo Crepúsculo, enfim. Foi que nem o meu caso, que foi um mundo novo que se abriu para mim. Depois disso eu li aquele Como Eu Era Antes de Você. Assim, de vez em quando eu li um livro ou outro e comecei a trabalhar, enfim, trabalhava fora. Então acabei deixando totalmente de lado essa vontade de ler, perdi um pouco, sabe, o famoso tesão pela leitura, não tinha mais isso, foi se perdendo com o tempo. E aí, né, corta, depois de muitos anos, eu já na faculdade de psicologia, quando eu tive uma aula de psicanálise, foi meu primeiro livro de psicologia, eu comprei assim, sei que a psicanálise é polêmica, é ou você ama ou você odeia, e eu amei. Eu amei, eu simplesmente fiquei apaixonada por psicanálise. Comprei esse livro que o professor tava dando a disciplina na época. E assim, eu devorei. Falei, não, eu gostei, eu vou ser psicanalista, né? Já tava ali certíssima, não tinha conhecido Jung, então, na época. Li outros livros do Freud, foi quando eu comecei a me deparar um pouco com o conteúdo da psicologia analítica. Li Mulheres que Correm com os Lobos, que assim, também é um dos meus livros favoritos da vida. Só que é um livro muito profundo, que muita gente começou, não entendeu, enfim. Comecei a me deparar com a Marie-Louise von Franz, que fala também sobre os contos de fadas, que é uma coisa que eu amo também. O caminho ali da psicologia analítica foi se abrindo pra mim com coisas que eu já gostava, sabe? Começou a fazer sentido com a minha visão de mundo, porque eu acho que isso é muito importante também, né? E aí comecei a ler, né, alguns autores junguianos, enfim, a minha abordagem que eu escolhi no final foi psicologia analítica. E depois disso, depois quando eu terminei a faculdade, eu percebi que, tipo assim, acabou. É até aquele meme do John Travolta, tipo assim, por onde começar, gente? Não sei. O que eu vou ler primeiro? Então, comecei a ler alguns livros de espiritualidade, que é um assunto que eu gosto muito, mas foram mais coisas pessoais. E aí eu falei assim, não, acho que eu preciso ler
alguma coisa diferente para me distrair, algo que seja como um hobby. Foi quando eu retomei o hábito de ler livros de romance. Então eu acabei encontrando os livros conforto, né? Esses livros que passam em cidades menores, cidades pequenas. Eu li um livro no clubinho que eu participava que chama O Namorado de Natal. E assim, li até outros também que, gente, acho que foi o livro que despertou em mim, tipo assim, acho que eu gosto de livro que se passa em cidade pequena. Quero continuar lendo esse tipo de livro. E aí, recentemente, deu um boom no TikTok desses dois livros aqui que foram os meus favoritos de abril. Então, tá ao contrário para vocês no vídeo, mas eu vou colocar a foto aqui certinho, tá? Esse é o primeiro livro e esse é o segundo livro. Tanto que eu recomendo você que, se caso você tá interessado em ler, leia pela ordem, porque assim, chega um momento da história ali que os personagens acabam se encontrando, então vai ser melhor a ordem cronológica para você. Então vamos começar falando sobre o Café, Amor e Especiarias. E, gente, primeira coisa, né? Vamos falar dessa capa belíssima. Eu sei que tem aquele ditado, né? Não julga o livro pela capa, mas essa capa tá belíssima. Então vamos enaltecer essa capa. Ela tem uns brilhinhos assim, super fofos. E aqui também. É um livro mais 18, tá? E aqui a gente vai conhecer, então. Eu vou ler pra vocês um pouquinho do que tá aqui, tá? A gente vai conhecer um pouquinho da história da Ginny. A Ginny, ela é a personagem principal desse livro. E aí acontece com ela uma experiência que deixa ela traumatizada. E ela começa a perceber que, por exemplo, ela tá trabalhando numa cidade metropolitana há 7 anos, que ela não tem amigos, ela não tem namorado, ela vive em função do trabalho, ela não tem um lazer. E assim, depois que acontece essa situação traumática, a tia dela fala pra ela que se aposentou. E a tia dela tem nessa cidadezinha onde se passa essa história, que é Dream Harbor, o nome da cidade, tem esse café super fofinho. E aí ela chama, né, a sobrinha pra administrar o café. E aí a Ginny vê uma oportunidade, né, até de recomeçar a vida, de sair dali da onde ela tava vivenciando. Ela não tava mais feliz, meio que ela perdeu, sabe, um pouco esse brilho. E aí, poucos dias depois dela chegar ali, ela conhece o Logan. E o Logan, ele é o fazendeiro que fornece algumas especiarias para esse café. A gente começa a ver um pouco do envolvimento desses dois personagens. De início, o Logan ajuda ela a tentar descobrir quem é que tá por trás ali, porque ela escuta uns barulhos à noite. Ela começa a achar que tem alguém querendo invadir ali o estabelecimento dela. Ela fica com medo, porque ela tá sozinha, né? A tia dela tá viajando aí pelo mundão. E ela tá sozinha ali, porque ela mora em cima do café, num apartamento. A chegada dela, né, por ser uma cidade pequena, todo mundo se conhece, acaba afetando muito os moradores. Então todo mundo comenta, nossa, a moradora nova e não sei o quê. Ela percebe que a cidade é muito super protetora com ele. Tem toda uma questão assim das pessoas quererem proteger e ao mesmo tempo a gente vê a Ginny, né, sentindo algo mais forte por ele, tentando entender o que está acontecendo dentro dela. A gente conhece um pouco do Logan, dos avós dele, da fazenda. Essa parte da fazenda, assim, eu achei muito engraçada, porque já trazendo para vocês aqui que o nome dos animais dele tem nome de cantores famosos, né? Então tem os bodes lá, que é Bode Dylan, Bode Marley. Eu achei muito engraçada essa parte. Então, é um livro gostoso de ler, não tem muitas reviravoltas. Realmente é aquela leitura levezinha que você pode ler no final de semana, sabe? Pegar uma cobertinha, ficar ali gostosinho no sofá, fazer um chocolate quente, aproveitar, né, que tá ficando mais friozinho, né? Tô gravando esse vídeo aqui, hoje é dia 29 de abril, né, até para trazer para vocês os favoritos desse mês. Então, assim, vamos aproveitar que a gente também tá no outono, né? Leituras outono. E agora, gente, vamos para o segundo favoritinho desse mês de abril, né? A segunda leitura favorita, que é Uma Livraria com Aroma de Canela. Então, esse livro aqui, gente, confesso para vocês que eu gostei mais do que o primeiro. Vamos lá para a gente começar contando sobre a história desse segundo livro, tá? Eu vou ler um pouquinho do que tá aqui para vocês. Então, aqui a gente vai conhecer um pouquinho da história da Hazel. Hazel, ela trabalha nessa livraria que chama Rolinhos de Canela. Por que Rolinhos de Canela? Todo domingo, a dona, né, que a dona é dona do café, mas ela nem fica lá. Quem administra tudo é a Hazel. E ela fez o seguinte, ela falou que todo domingo ela quer
distribuir rolinhos de canela, então fica esse aroma no ar que ela gosta muito. Então, um cheiro que eu particularmente também gosto muito. Eu comecei a imaginar como é que seria essa livraria. Conta um pouquinho aqui sobre a personalidade dela. Então, ela é uma pessoa mais caseira, ela gosta muito de ler e assim, ela tá quase para completar 30 anos. Então, acho que falta 2 meses para ela completar 30 anos e ela começa numa fase muito reflexiva de perceber que, poxa, eu tô quase ali, né, completando 30 anos, eu não fiz muitas coisas interessantes na minha vida, não tive aventuras, né, incríveis, assim. E aí ela percebe que a vida dela foi muito entediante. Ela sente que tá na hora, sabe, de dar uma chacoalhada, de fazer algo diferente. E aí, um dia, simplesmente ela tá ali trabalhando e ela encontra um livro na estante que tá torto e tem uma página dobrada, né? Quando ela abre ali, tem uma marcação. E aí, ao longo dos dias, vai vindo mais pistas, né? Aparecem outros livros que também estão dobrados com outras marcações. E ela começa a seguir essas pistas para tentar descobrir quem que tá por trás disso. Só que, ao mesmo tempo, ela tá curiosa para saber quem que é. E aí, ao longo da história, o Noah, que é o personagem que ela tem um envolvimento romântico, o Noah, ele é um pescador bonito, né? Bem atraente. Só que ele tem aquela personalidade de pegador, né? Ele pega várias meninas, não sei o quê. Ele tem uma fama na cidade de pegador. E o Noah, ele trabalha ali na cidade promovendo algumas viagens, então, de turismo, né? Fazendo alguns passeios de barco. Além de pescar, né? A família dele tá envolvida com esse ramo de pescados, né? E aí a gente acaba conhecendo um pouco da história dele, como que ele foi parar nessa cidade. A Hazel já cresceu lá. A Hazel, ela é filha do prefeito da cidade. E também tem uma questão muito bonita nesse livro, que é a inclusão, né? A gente tem casal gays, né? Então, isso é muito legal, né? De estarem trazendo aqui também essa inclusão nas leituras. Então, assim, o Noah, né? Deixa eu até fechar o livro aqui, que assim. E aí, gente, assim, desde o primeiro livro, a gente vê que o Noah tem um crush na Hazel. Fica meio que isso no ar. E nesse segundo livro a gente então vê como que é o desenrolar da história dos dois. Esse segundo livro tem muita cena hot, então assim, se você não gosta, acho que não é uma boa opção pra você, mas é muito legal ver o romance deles dois assim. É muito bonito a forma como é desenvolvido esse personagem. Então fica a dica pra vocês das minhas leituras favoritas desse mês. Espero que vocês leiam, enfim. Se gostarem, deixa aqui no comentário para eu saber. E agora, gente, vamos falar sobre a nova sensação do momento, o novo hype do momento. Eu sei que a gente não pode também se deixar levar pelas tendências, né? Mas é uma tendência que pra mim faz sentido. Desde criança eu gostava muito de colorir. E aí, recentemente, viralizou, né, em tudo. A não ser que você esteja morando nas cavernas, isolado do mundo, você deve ter visto a sensação do momento, que é esse livrinho fofíssimo dos Bobbie Goods. Gente, eu confesso que eu estou apaixonada por esse livro de colorir. Ele chegou no sábado e ontem chegaram as minhas canetinhas. Então ontem eu já comecei a pintar, ontem à noite mesmo. Vou mostrar só um trechinho aqui pra vocês porque eu não terminei. E assim, gente, tem cada desenho mais fofo que o outro. Deixa eu mostrar esse aqui pra vocês. Olha que coisinha mais fofa. Ai, gente, muito bonitinho. E aí, gente, tem cada desenho, um mais fofinho que o outro. Olha esse aqui. É uma penteadeira. Super fofo. Então, assim, comprei. E aí eu vou mostrar pra vocês outra coisa que eu comprei, que são os marcadores da Touch. Esse aqui é a bolsinha, né, estojo, não sei, que vem 60 cores. Então, assim, vem todas essas cores belíssimas. Eu vou mostrar pra vocês uma das cores. Pegar essa rosa aqui pra combinar com o meu vestido. E aí, gente, olha só que interessante. Gente, meu vizinho começou a furar agora. Será que tá pegando no áudio? Não sei. Vou tentar continuar aqui. Vamos lá, que assim, aqui tem essa ponta chanfrada e aqui tem a ponta fina. Olha só. Então, assim, tem diversas cores, sabe? Eu sei que tem muita gente que não vai conseguir investir nesses marcadores, né, gente? E tá tudo bem. Se você não conseguir, pinta com o que você tem na sua casa. Se você tem lápis de cor, pinta com lápis de cor.
Então, assim, se você gostou, sabe, desse livro, se chamou a sua atenção, comece a pintar. Lorena, eu não gosto de pintura. O que eu posso fazer? Me fala um outro hobby aí que eu posso começar. Gente, aí você tem que entrar num processo de autoconhecimento para você ver o que você gosta de fazer. Porque para cada pessoa vai ser um hobby diferente. Eu vou expor para vocês aqui agora o meu irmão. O meu irmão, ele teve banda na adolescência dele. E o meu irmão, no tempo livre dele, ele aprendeu a tocar violão sozinho. Não só violão, ele toca outros instrumentos musicais. E eu acho isso lindo, 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 lindo. Tanto que ele me ensinou um pouquinho a tocar violão. Eu sei, né, dar aquela arranhada, tocar algumas músicas, mas faz muito tempo que eu não pratico. Então, assim, né, gente? Tô enferrujada. Fica de dica para você. Às vezes pode ser isso, pode ser um instrumento musical. Ah, não, Lorena, não consigo, não gosto, quero outra coisa. Tem cerâmica fria, tem recorte em colagem, que é legal também, se você tem revista em casa. Então veja o que faz sentido para você. Sabe, senta com você mesmo ou com você mesma ali, pega uma folha e coloca, faz uma lista. 10 coisas que eu gosto ou que eu gostaria de fazer ou aprender. E é isso, eu acho que o hobby também é você tentar, sabe? É você tentar, é você ver se funciona pra você, se não funcionar pra você, tá tudo bem, né? Não vamos xingar ninguém na internet por conta disso, né? Ou ficar menosprezando quem gosta de fazer um hobby diferente do seu, porque tem gente que é assim, sabe? Pessoas mal resolvidas, né, gente? Que não fazem terapia, quer ficar menosprezando o outro pra se sentir bem. Nenhum hobby é melhor do que o outro, tem que ver o que faz sentido pra cada um, até porque nós somos seres humanos diferentes, cada um tem a sua individualidade. Eu vou encerrar esse vídeo com uma frase que eu falei ontem para uma paciente, que o legal do mundo é que todo mundo é diferente. Você imagina só se todo mundo fosse igual a você. Cada um tem a sua individualidade e é isso que torna tão gostoso essa experiência de ser humano. Então, bom, gente, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero muito que tenha feito sentido para você. Deixa aqui o seu comentário, me segue nas redes sociais e a gente se vê até o próximo vídeo. Tchau, tchau.